Bom, a gente vai continuar agora esse bloco hoje de aula de cirurgia geral e a gente vai passar agora para o pós-operatório. Então a gente fez toda aquela avaliação do nosso paciente, compensamos ele em cima do que ele apresentava e ele foi submetido à cirurgia. E agora é hora da gente lidar com isso. O pós-operatório, existem até alguns mais pessimistas que falam que é uma outra doença. Tamanha o número de situações que vem junto com ele. Não acho que seja tão trágico assim, mas sem sombra de dúvida, tem um monte de coisa que a gente precisa tomar cuidado, que a gente precisa se antever para o paciente conseguir se recuperar tranquilamente da cirurgia. Como que isso pode cair numa prova para vocês, por exemplo? Sobre a reposição hidroeletrolítica pós-operatória numa cirurgia abdominal sem complicações. Pode-se afirmar que a necessidade diária total de água para um homem de 70 quilos é aproximadamente 4 litros. Então aquele soro que a gente faz lá, soro físio, NaCl, KCl, a gente tem que dar 4 litros para ele. É verdade isso? A necessidade de potássio é de meio a 1 mEq por quilo por dia. Ele precisa de 8 a 10 mEq por quilo por dia de sódio, só como tratamento de manutenção. A gente tem que rotineiramente repor cálcio e magnésio. A gente não deve usar soro fisiológico 0,33% pelo seu alto conteúdo de sódio, que é de 156 mEq por litro. Então isso é uma questão de pós-operatório, por exemplo. TVP, né? TVP também pode cair como uma questão de pós-operatório. Quais são fatores de risco para uma trombose venosa profunda? Obesidade, doença do refluxo e a cirurgia do quadril? O antecedente de TVP, cirurgia de prótese de quadril e policitemia? Cirurgias com mais de 60 minutos, diabetes e hipertensão? Neoplasia, síndrome antifosfolípide e insuficiência renal crônica não dialítica? Obesidades, diabetes e policitemia? Qual dessas alternativas tem todas que são fatores de risco para TVP? A questão da Santa Casa do ano passado. Qual alternativa representa uma das funções do dreno abdominal quando se realiza uma drenagem de cavidade abdominal após laparotomia? Então o paciente operou, ficou com o dreno. Para que esse dreno está servindo? O que a gente precisa observar depois na enfermaria? Esse dreno está aí para prevenir a distensão gasosa do abdômen após a manipulação excessiva das alças? Esse dreno ele vai completar a remoção de pus nas infecções localizadas intraabdominais? Esse dreno ele evita que uma sutura de cólon tenha uma deiscência? Ele previne o aparecimento de uma fístula? Ou ele evita que a ascite se torne infectada nas peritonites difusas? Então, são dados de pós-operatório que a gente tem que saber lidar aí. Então, o pós-operatório, na realidade, ele começa na própria cirurgia. Existe uma série de medidas que, principalmente no começo da vida do residente de cirurgia, do cirurgião geral, ele não dá muita atenção, mas que se ele não fizer isso adequadamente, isso pode dificultar a recuperação do paciente. Então tem uma questão bem importante, que é o posicionamento do paciente. Às vezes o posicionamento do paciente inadequado já é uma coisa que vai te atrapalhar lá na frente e vai atrapalhar o paciente. Então, por exemplo, o paciente que fica com o braço muito estirado, né? Ele tem uma abraçadeira, ele fica com o braço muito estirado. Ele acaba a cirurgia, você vai passar visita no primeiro dia depois, ele fala: doutor, eu estou ótimo, mas eu não estou conseguindo fechar o braço. Meu braço está formigando demais, enfim. Você resolveu, entre aspas, um problema, mas você criou outro, né? Paciente que fica com o braço para fora da maca e isso fica encostado no ferro, num objeto metálico. Se usa o bisturi elétrico, ele faz uma queimadura. Mesma coisa, você vai passar visita depois, ele: doutor, da barriga eu não sinto mais nada, só que ó, queimou tudo o meu braço, o que vocês fizeram? Né? Então, o pós-operatório, ele começa a partir do momento que o doente está na sala de cirurgia. O tempo cirúrgico, ele tem que ser adequado. Quanto maior o tempo cirúrgico,
maior vai ser a resposta metabólica ao trauma desse doente. Importante, tempo cirúrgico adequado não significa operar correndo, mas significa que você tem que ter todo o rigor de técnicas cirúrgicas, você tem que se ater aos princípios de uma cirurgia adequada, mas você não pode, na linguagem popular, ficar galinhando na cirurgia, né? Vamos ficar parando a cirurgia para que todos os internos possam colocar a mão e ver como que é a textura do fígado. Às vezes dá, às vezes não, né? Não, vamos parar tudo para tirar fotos. Aí tira foto no celular do R1, tira foto no celular do R2 que a câmera é melhor, o interno tira para mostrar para todo mundo que ele está rodando no estágio da cirurgia. E isso é prolongar desnecessariamente o tempo cirúrgico. E isso não é adequado de fazer. A cirurgia está difícil, é uma dissecção cuidadosa, é uma neoplasia aderida numa veia. Então não é para operar correndo que isso você pode ter um resultado desastroso. Como a gente falou, o rigor à técnica cirúrgica, os princípios de asepsia e antisepsia. Isso tudo vai se relacionar lá na frente com complicação de ferida operatória, com infecção cirúrgica. E a monitorização adequada pela equipe de anestesiologia. Então, por exemplo, é uma cirurgia prolongada. Esse paciente precisa, no mínimo, de uma sonda vesical de demora para você ir monitorizando a diurese dele durante a cirurgia. É uma cirurgia no paciente com uma ICC, que a gente comentou. Talvez valha a pena deixar esse paciente com uma PVC, ver como que está indo a hidratação, para o anestesista conseguir ir tateando. Às vezes, esses detalhes, ele começa uma droga vasoativa numa fase rápida, numa fase precoce, isso vai estar associado a um resultado melhor. Então, existe uma série de cuidados durante a própria cirurgia que já vão influenciar sobremaneira na evolução desse paciente. Como que a gente prescreve um doente no pós-operatório? Primeiro item da prescrição, dieta, né? Prescrever dieta exige alguns cuidados. Então, primeiro, a necessidade diária geralmente é próxima de 25 calorias por quilo do peso corpóreo ideal. Isso, felizmente, a maioria dos hospitais tem retaguarda de serviço de nutrição e dietética que acabam fazendo esses cálculos para a gente. A gente não precisa ficar fazendo conta de quantas calorias o paciente vai comer. Normalmente nessa dieta o ideal é que ela tenha 0,0 gramas de proteína por quilocaloria por dia. E lembrar que em algumas situações isso vai precisar ser aumentado. Então, por exemplo, se você tem um politraumatizado grave, a necessidade calórica ela aumenta de 25 para 30 a 35 quilocalorias por quilo. Se você tem um paciente, um grande queimado, isso chega a 40. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora de você saber qual o aporte nutricional que esse doente vai precisar no pós-operatório. E às vezes é muito fácil de você dar isso, às vezes simplesmente você prescreve dieta hiperproteica, dieta hipossódica, se o paciente é hipertenso, quando ele consegue se alimentar por boca. Então é uma cirurgia ortopédica, por exemplo. O paciente teve uma fratura ou uma cirurgia ortopédica eletiva, ele vai se alimentar e vai conseguir o que ele precisa. Porém, existem algumas cirurgias onde o paciente precisa ficar de jejum no pós-operatório. Basicamente o quê? As cirurgias que envolvem manipulação do trato gastrointestinal. Então, se você fez uma cirurgia que, por exemplo, tem uma anastomose intestinal, uma gastroenteroanastomose, uma cirurgia onde você manipulou o retroperitônio, onde esse paciente vai fazer um ilho paralítico no pós-operatório. Se você der dieta para esse paciente via oral, ele não vai tolerar. Ele vai comer, essa comida não vai ter a progressão que se espera no trato gastrointestinal, e aí ele vai distender, ele vai vomitar, ele vai ter uma série de intercorrências que não são desejáveis. É óbvio que manter um paciente em jejum por 24, por 48 horas, enquanto você está esperando essas coisas se resolverem, no paciente previamente rígido, previamente eutrófico, não tem problema. Você não precisa sair passando sonda nasointeral, nem passando catéter venoso central em todo mundo.
Mas se esse paciente, você espera que ele vai ficar mais tempo em jejum, mais tempo sem conseguir se alimentar adequadamente, você precisa considerar uma fonte alternativa para nutri-lo. E aí, isso basicamente vai cair na terapia enteral ou parenteral. Terapia enteral é aquela que usa o trato gastrointestinal. A única diferença é que você não vai dar por boca. Então, como que você pode fazer isso? Ou você vai passar uma sonda nasoentérica, normalmente é passada durante a própria cirurgia. Popularmente essa sonda é conhecida como do Boff, talvez você já tenha ouvido esse nome em algum lugar. E você vai dar a dieta direto por essa sonda. É uma forma muito boa, muito interessante de você dar a dieta. Primeiro porque ela é relativamente fácil, ela é mais barata, então eventualmente existem pacientes que podem ir até para casa usando dieta enteral. E ela tem uma vantagem muito grande que você mantém o trofismo intestinal, então você mantém o funcionamento adequado e você não vai ter perda de velocidades do intestino, uma série de efeitos indesejáveis. Principal efeito colateral da terapia enteral é diarreia, então é muito comum esses pacientes no início desse tratamento terem diarreia. Isso normalmente está associado com velocidade de infusão e osmolaridade da dieta. Então isso é relativamente fácil de você ir tateando e você saber o volume adequado, a velocidade adequada, a osmolaridade adequada para o paciente tolerar isso bem. Então, sempre que possível, terapia enteral. Só dá para dar terapia enteral por sonda? Não. Às vezes o paciente, por exemplo, faz uma jejunostomia. Então o paciente tem um tumor de estômago estenosante. Você não vai conseguir passar uma sonda nasoenteral que vê esse tumor. Então o que você faz? Você faz uma jejunostomia, você loca essa sonda após o tumor e aí você dá a dieta pela jejunostomia. Também é uma opção. Mas, em algumas situações, não é possível você dar terapia enteral. Você não pode usar o intestino do paciente. Por exemplo, você tem uma doença inflamatória intestinal. Você não consegue, esse paciente não consegue absorver a dieta a partir do intestino. Você tem um paciente, um politraumatizado grave, que ele está em ilho adinâmico. Não adianta você colocar a dieta pela via enteral, que essa dieta não vai progredir. Nesse caso, você lança a mão da terapia parenteral, que é a famosa NPT ou NPP. Nutrição parenteral periférica, nutrição parenteral total, aí cada serviço acaba dando o nome. Como que funciona a nutrição parenteral? Ela é feita pela veia. Então, normalmente se faz através de acesso venoso central, seja na subclávia, seja na jugular, e aí você dá a dieta pela veia. Isso normalmente são infusões contínuas, então o paciente ele fica, entre aspas, ligado na bomba quase que o dia inteiro, né? Isso normalmente restringe o paciente ao ambiente hospitalar, a menos que ele tenha uma retaguarda de home care, tudo, normalmente ele precisa ficar internado. Dieta parenteral é cara, né, bem mais cara do que comparada com a enteral. E existem algumas complicações da dieta parenteral, que vão desde a parte técnica de você fazer o acesso venoso central. Esse acesso venoso central se torna uma porta mais de entrada para a infecção, então você tem que ficar vigiando isso nesse paciente. E tem toda a parte metabólica, que é mais difícil de você manejar do que na dieta enteral. Então também questão batata de prova. Qual é a complicação metabólica mais comumente relacionada à nutrição parenteral? Hiperglicemia. Tá? Então, doente com nutrição parenteral, mesmo que ele não seja previamente diabético, precisa ter controle de destro pelo menos 3 vezes por dia, porque é muito comum isso acontecer. Fora uma série de outras situações, às vezes esses pacientes fazem hipovitaminoses, esses pacientes, como eles não estão utilizando o trato gastrointestinal, a vesícula não funciona da maneira adequada, então às vezes eles fazem colicistite aguda alitiásica. Então tem uma série de detalhes do paciente com nutrição parenteral que tem que ser levado em consideração no pós-operatório. Prescrever uma dieta, qual que é o segundo item da prescrição? Soro. E aí é uma coisa interessante porque a prescrição do soro é muito legal, né? Normalmente assim, o interno prescreve o que o R1 prescreve, porque o R1 aprendeu com o R2. E isso vai se perpetuando por gerações a fim,
e vira aquele carimbo de prescrição, e às vezes a gente não se pergunta exatamente por que a gente está prescrevendo tudo isso, né? Mas está tudo lá, né? Soro glicosado 5% tanto, NaCl, tanto, é aquele carimbão. Isso tem uma razão de ser, tá? O balanço hídrico, essa conta do soro glicosado, do soro fisiológico, do sódio e do potássio, é feito em cima de ganhos e perdas que a gente tem em condições normais e do que mais pode vir de diferente por conta da cirurgia. Se a gente pensar uma pessoa normal, ela precisa de no mínimo 1000 ml de água de ingesta hídrica, 500 a 700 ml de ingesta sólida. A gente consegue aproximadamente 250 ml só pelos processos de oxidação em nível celular, e a gente tem mais ou menos de 0 a 500 ml de água dentro da célula. E também a gente vai perdendo durante o dia. A gente perde de 800 a 1500 de diurese, a gente perde até 250 nas evacuações, a gente perde as perdas insensíveis, e aqui é basicamente pela pele e pela respiração, e a gente pode perder até 4.000 ml de água por dia na sudorese. É só a gente lembrar como que foi o verão esse ano que a gente consegue entender como isso pode chegar a valores tão altos. Mas, com isso, em situações normais, a gente consegue empatar, e por isso que todo mundo mantém um equilíbrio. Quando a gente vai fazer isso como prescrição, no adulto a gente precisa dar, no mínimo, para a gente atender tudo isso, 2.000 a 2.500 ml de água, tá? 80 a 100 mEq por dia de sódio, 60 a 80 mEq por dia de potássio e 100 gramas de glicose. Então, por isso que a gente precisa dar o famoso soro glicosado a 5%, no mínimo 2.000 ml por dia. Se é uma cirurgia que teve um tempo cirúrgico prolongado, que o paciente perdeu muito líquido enquanto estava com a cavidade abdominal aberta, talvez você tenha que dar um pouco mais. Ou se o paciente está urinando, se ele está com débito muito alto pela sonda nasogástrica, você tem que ir compensando. A gente vai colocar os eletrólitos nesse soro, principalmente o sódio e o potássio, e o soro glicosado exatamente por esse aporte mínimo que a gente precisa. Muito provavelmente vocês já devem ter passado pela situação de prescrever soro glicosado para um paciente no pós-operatório, e aí vinha algum acompanhante no corredor da enfermaria e falava assim: meu pai está recebendo soro glicosado, mas ele é diabético. Sim, ele é diabético, a gente sabe disso, mas mesmo o diabético tem necessidade de um mínimo de açúcar por dia. E isso a gente vai dar no soro. É óbvio que esse paciente vai ser monitorizado com controle de destro, e eventualmente, se essa glicemia chegar a um nível muito alto, a gente vai fazer um controle com insulina. Em termos grosseiros, a hiperglicemia é muito menos deletéria, a gente consegue controlar muito mais fácil do que uma hipoglicemia. Então, mesmo o doente diabético vai ficar com soro glicosado no pós-operatório. E essa reposição vai ser diferente de acordo com o quanto o paciente responda à cirurgia. E quando a gente cai em resposta metabólica ao trauma, esse é um assunto extremamente árido, extremamente difícil. Normalmente o cirurgião não gosta de estudar isso, então quem não é cirurgião gosta menos ainda. A gente poderia passar a manhã inteira falando só disso, não é o objetivo da aula. Eu vou dar uma pincelada no que vocês precisam saber para uma prova, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber, que a resposta metabólica ao trauma começa nesse eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Ele que agrega tanto as alterações endócrinas quanto as alterações que vêm da cirurgia em si, que é a volemia, a dor, as medicações que estão sendo usados. E a partir daí, esse eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal lança uma série de estímulos para a produção ou inibição de hormônios. Do ponto de vista prático, para vocês não errarem questão em prova, essa resposta metabólica numa fase inicial, ela aumenta todos os hormônios do organismo. Por quê? Ela precisa que o organismo esteja no auge do seu funcionamento para conseguir responder bem
ao estresse que está sendo gerado. Então ela aumenta todos os hormônios do organismo, exceto a insulina. Tá? E mais dois que não aumentam também, que são os hormônios tiroidianos e a testosterona. Então, isso é questão manjadíssima. Na resposta metabólica ao trauma, todos os hormônios estão aumentados, exceto. Aí, como eles sabem que todo mundo sabe da insulina, eles não põem insulina, põem o T3, põem o T4, ou põem a testosterona, que ninguém lembra. Tá? Mas são esses os que não aumentam. O resto, todos vão aumentar. Então, vai ter um aumento das catecolaminas, e qual que é o objetivo disso? Estimular a lipólise e glicogênese. A gente vai ver nos próximos slides que, numa vez de estresse, qual que é o objetivo do organismo? Concentre todos os recursos para produzir glicose. Porque glicose que dá energia, a gente precisa de energia. Tá? E essa glicose pode vir, por exemplo, da lise do tecido adiposo. Aumenta o ACTH, que por sua vez vai aumentar os corticosteroides, que vão causar proteólise. Então, a gente também consegue açúcar da quebra das proteínas, né, que é mais um substrato para glicogênese. Aumenta a aldosterona. O que isso vai fazer? Vai fazer uma retenção hídrica, né? E essa retenção hídrica retém sódio e elimina potássio. Né? Por que é interessante para o organismo reter líquido? Para conseguir um substrato para as reações químicas que vão ocorrer. Aumenta o ADH, que vai agir no nível dos glomérulos. Aumenta o GH, também com o intuito de aumentar a captação de glicose. E aí o mais importante, ele aumenta o glucagon e diminui a insulina. Qual que é o objetivo disso? Aumentar a glicemia, aumentar a glicogenólise e diminuir o glicogênio hepático. Tá? Então, lembrando, para tudo sobe, menos a insulina, o hormônio tiroidiano e a testosterona. Por que o hormônio tiroidiano e a testosterona não sobem? É intuitivo. Vocês sabem muito bem que os hormônios tiroidianos estão associados com o metabolismo. Tanto que o paciente hipertireoideu, ele tem um metabolismo muito acelerado. Não é interessante para o organismo que o metabolismo esteja acelerado, porque ele já vai ter que dar conta de responder tudo isso. Então ele baixa os hormônios da tireoide também. E a testosterona, porque ele também, numa escala menor, mas também ele vai estimular o aumento do metabolismo. Tá? Isso daqui mostra a relação da insulina com o glucagon. Na realidade, qual que é o objetivo disso? É você pegar a reserva de glicogênio que você tem no fígado, sintetizar ela e transformar isso em açúcar. E isso você consegue aumentando o glucagon e diminuindo a insulina. Né? Por isso que no paciente diabético, que a gente falou na aula de pré-operatório, é tão difícil controlar ele depois. Porque ele já vem com esse metabolismo alterado, ele já tem uma dificuldade de conseguir fazer tudo isso. E o estresse cirúrgico só vai piorar. Essa resposta metabólica, ela tem algumas fases. Então, numa fase inicial, é o que a gente chama de uma fase catabólica. O que é isso? O organismo ele precisa recrutar recursos, ele precisa pegar combustível para dar conta de tudo que o organismo vai precisar fazer. Então, ele entra num ambiente de hiperglicemia, o açúcar sobe no sangue para dar substrato energético. Ele entra em hiperlactatemia, porque às vezes ele consegue isso até pelo metabolismo anaeróbio, e ele vai mobilizar tanto ácidos graxos e a glicose como substrato energético pela glicogenólise e gliconeogênese no fígado. Né? Então, óbvio que vocês não precisam lembrar disso, isso daqui é da aula de bioquímica do primeiro ano, mas só mostrando a quebra dos triglicérides e dos ácidos graxos. Isso vai ser feito em nível mitocondrial, para desse ácido graxo, para desse triglicéride e das proteínas, conseguir substrato. Passando dessa fase catabólica, onde tem que conseguir recurso, conseguir combustível, aí a gente
passa para uma fase anabólica, ou seja, agora o organismo vai começar a descansar, agora ele vai começar a pôr ordem na casa. E essa fase anabólica se divide numa fase anabólica inicial e numa fase anabólica tardia. Nessa fase anabólica inicial, que normalmente acontece depois de umas 72 horas do estresse cirúrgico, quando você está conseguindo debelar, quando você está dando condições para o paciente de responder a isso, a gente começa a ver que começa a cair o corticoide, o paciente deixa de ter tanta retenção líquido e aos poucos ele vai recuperando o apetite. Então é por isso que todo mundo fica feliz quando o paciente fala: estou com fome, não aguento mais essa comida do hospital sem gosto, estou com vontade de comer o macarrão da minha mãe. Ótimo, isso é um bom sinal, é sinal que o organismo está conseguindo se resolver. Nesse momento, já não precisa mais ter tanta glicose. Já a gliconeogênese começa a diminuir e aí começam a se formar proteínas de fase ativa. Então agora o organismo para de gastar proteína e começa a fazer proteína, que vai ser muito importante para quê? Para a recuperação muscular. Então é nessa fase que o organismo vai começar os processos de cicatrização, todo o processo de recuperação. E nesse momento, o foco não é mais ter combustível, é reconstituir o que foi lesado, né? A gente vai falar de cicatrização mais para frente, mas é exatamente quando começa a fase de fibroplasia do processo de cicatrização. E passando normalmente de 7 a 14 dias, dependendo do estresse cirúrgico, começa uma fase anabólica tardia, e essa pode durar bastante tempo em alguns pacientes, onde você começa a reduzir esse balanço nitrogenado positivo e começa a voltar ao normal, né? E aí é a fase que o paciente volta a ganhar peso de verdade, não aquele peso do começo que ele ganhava só por retenção hídrica, né? O paciente, depois da cirurgia, ele está inchado. Nessa fase ele começa a ganhar peso de verdade. E nessa fase que volta a ocorrer restauração das reservas do organismo. E aqui a gente vai ver que o paciente começa a recuperar depósito de gordura, e ele começa a consumir mais calorias de uma forma mais lenta. Então tudo isso é um contínuo que vai por mais tempo, dependendo do estresse que ele foi submetido, tá? De novo, resposta metabólica ao trauma é um assunto muito, muito, muito grande, muito, muito extenso. Isso daqui é uma pincelada para vocês entenderem a dinâmica que o paciente está colocado. E que cai nas provas, né? Então, uma questão de 2014. Qual das afirmativas é verdadeira sobre a resposta metabólica ao trauma? Que os primeiros hormônios a serem secretados são os hormônios tiroidianos, aldosterona e insulina, na tentativa de manter o volume, a energia necessária para a resposta inflamatória. Após as primeiras 24 horas de injúria, é que vai ser liberada a insulina e vai haver neoglicogênese para a reposição de energia. A resposta metabólica é atenuada quando se utiliza videolaparoscopia em vez da laparotomia. Pacientes com jejum de mais de 24 horas não apresentam alterações no mecanismo de glicogenólise, nem na utilização da insulina e na diminuição da hiperglicemia compensatória. Essa questão ela é muito legal, a gente vai responder ela no final, mas é a questão que o candidato olha e ele já se desespera, né? Pô, são alternativas grandes, eu vou ter que ler tudo isso. Mas assim, vocês já sabem a resposta dessa questão, a gente vai ver mais na frente. A gente falou do uso de antibiótico como no pré-operatório, tudo. Alguns pacientes vão precisar manter esse antibiótico depois. Então, voltando para a nossa prescrição, item 1, dieta, item 2, soro de manutenção, item 3, antibiótico. Se um paciente se encaixa numa daquelas situações onde ele vai precisar um antibiótico profilático, quais são? Cirurgia potencialmente contaminada ou cirurgia limpa com uso de prótese, esse antibiótico vai ser mantido por 24 a 48 horas, né? Então, normalmente o que se faz? Ele opera num dia, fica com antibiótico até o dia seguinte. Normalmente esse antibiótico é uma cefalosporina, né?
é o exemplo clássico, é o famoso Kefazol, que todo anestesista usa. E nas situações onde o paciente vai necessitar de um antibiótico terapêutico, quais são? Cirurgia contaminada ou infectada, esse antibiótico vai ser mantido por mais tempo. Aqui, normalmente, deixa de ser só uma cefalosporina. Às vezes, esse paciente vai precisar de uma cobertura mais ampla. Então, talvez ele precise ou de uma cefalosporina de terceira geração, ou de uma quinolona. Ele vai precisar de alguma coisa que cubra anaeróbio. E sempre que possível, o ideal é você dar esse antibiótico guiado por cultura, né? Então, você tem, por exemplo, um paciente que você fez uma drenagem cirúrgica de um abscesso, mandar um pouco desse material para a cultura, até porque às vezes você pode continuar o tratamento desse paciente com antibióticos via oral em casa, né, caso ele se recupere bem. Uma coisa muito importante, todo paciente que tenha uma coleção ou um abscesso, só o antibiótico não vai resolver na maioria das situações, né? Então, você precisa considerar drenar esse abscesso, esvaziar esse abscesso. Hoje, felizmente, cada vez mais a gente tem o recurso da radiologia intervencionista. Então, até um tempo atrás, o paciente operava, tinha uma coleção, tinha que ir para uma reoperação. Era uma nova anestesia geral, você fazendo uma nova laparotomia, um novo estresse cirúrgico para fazer isso, essa drenagem do abscesso. Hoje a gente consegue fazer isso em situações cada vez mais desafiadoras, de uma maneira minimamente invasiva. O paciente consegue, ou guiado por tomografia, ou guiado por ultrassom, é possível drenar esse abscesso, seja fazendo uma punção esvaziadora, seja colocando um dreno lá dentro, e o paciente faz isso de manhã, na hora do almoço ele já está no quarto, comendo, nem sente nada. Mas o importante é que, na presença de abscesso, só o antibiótico não vai resolver na maioria das situações. Prescrever uma dieta, prescrevemos soro de manutenção, prescrevemos antibiótico, o que a gente vai prescrever agora? Analgesia. Tá? Por menos invasiva que seja a cirurgia, ela vai causar algum grau de dor para o paciente. Dor é uma coisa extremamente subjetiva. O limiar de dor das pessoas é extremamente variável. Entra em série um monte de fatores, desde culturais até da própria cirurgia em si, mas fato é que ninguém deve sentir dor. Isso prejudica a recuperação do paciente. Vocês lembram lá naquele slide da resposta metabólica ao trauma, que a dor é uma das situações que gera impulso para o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenal. Então, enquanto você tem dor, o organismo interpreta que está tendo estresse cirúrgico, e isso vai desencadeando uma resposta mais lenta. De modo que controle da dor é fundamental. Isso afeta a recuperação do paciente, fora que ninguém gosta de ter dor. Normalmente, como que a gente faz analgesia? A gente vai escalonando. Ninguém sai de uma cirurgia pequena tomando morfina, né? A gente começa normalmente com analgésicos e anti-inflamatórios e alguma medicação adjuvante. Esses analgésicos é, por exemplo, a dipirona, o paracetamol, são excelentes analgésicos. E para cirurgias onde acontece pouca manipulação de musculatura, não tem grande violação de cavidades, isso na maioria das vezes é suficiente. Você pode lançar mão de um anti-inflamatório, hormonal, não hormonal, normalmente a gente usa no hormonal, desde que o paciente não tenha nenhuma contraindicação para tanto. Então, paciente com uma função renal normal, você pode dar um anti-inflamatório por 3, 5 dias, isso vai ajudar bastante, e você consegue ter um controle da dor adequado. Às vezes só isso não vai ser suficiente. Então, por exemplo, um paciente que fez uma laparotomia, teve uma violação de cavidade, um paciente que foi submetido a uma cirurgia ortopédica, teve manipulação de osso, de nervo, de tendão, tudo isso, às vezes você precisa dar um opioide fraco. O que é um opioide fraco? É, por exemplo, a codeína.
Por exemplo, o tramadol. Às vezes você não vai conseguir uma analgesia satisfatória só com dipirona e o cetoprofeno, por exemplo. Né? E aí você vai dar o tramal também. Mais uma prática comum da gente ver, e que é o famoso se necessário, né? Então, para não ter dor de cabeça, você põe dipirona, cetoprofeno, tramal se necessário, morfina se necessário depois do tramal. Não tem necessidade de fazer tudo isso. Isso às vezes também acaba gerando gasto, acaba gerando toda uma preparação da equipe de enfermagem que por vezes não é necessária. E vão ter pacientes que mesmo com isso vão precisar de um opioide mais forte, né? Aí aqui já cai no grupo do paciente que vai precisar de morfina, do paciente que vai precisar de metadona. São situações já mais extremas, são pacientes que têm dores oncológicas, pacientes que têm infiltração nervosa, e que você vai precisar juntar outras medicações ao seu arsenal terapêutico. Quando a gente coloca aqui drogas adjuvantes, o que são as drogas adjuvantes? São medicações que não são classicamente utilizadas como analgésico, mas que por um par efeito acabam contribuindo nesse sentido. Um exemplo clássico desses é, por exemplo, a amitriptilina. A amitriptilina é um antidepressivo, mas para alguns casos de dor de origem neuropática, ela tem uma ação muito boa. Então você pode usar ela associada a outras medicações para ajudar no controle desse paciente, da dor desse paciente. Isso tudo é uma coisa que tem que ser muito individualizada, mas é fundamental você saber que o paciente tem que ser ao máximo medicado para não ter dor no pós-operatório. Prescrever uma dieta, prescrever um soro de manutenção, prescrever um antibiótico, prescrever uma analgesia. Uma coisa importantíssima, profilaxia de TVP. Né? Isso está muito em moda. Hoje praticamente todos os hospitais que vocês vão, em algum lugar vocês vão achar um banner, um calendário, alguma coisa lembrando da profilaxia de TVP. Lembrando que a coagulação, são duas vias, né? Existe a via intrínseca, que tem todos aqueles fatores, o 12, o 11, o 9 e o 10, e que depois junta com a via extrínseca, e as duas vão fazer a conversão do fibrinogênio com a fibrina. Né? Só para recordar um pouquinho disso. E a profilaxia da TVP, da trombose venosa profunda, ela é feita a partir de uma estratificação de risco. Por quê? Existem várias maneiras de prevenir TVP. Eu sei que esse slide é muito carregado, a gente vai tentar resumir ele um pouquinho. A gente vai classificar o nosso doente em baixo risco, risco moderado e alto risco para fenômeno tromboembólico. Qual que é o doente que tem baixo risco de ter uma TVP no pós-operatório? É o paciente com menos de 40 anos, com poucas comorbidades, que faz uma cirurgia rápida e que não tem um insulto metabólico tão grande. Nesses pacientes, basicamente, eles vão necessitar de medidas não farmacológicas. Você não vai precisar medicar ele com nenhum anticoagulante. Esse paciente, se você estimular ele a sair logo do leito, se você mantê-lo com meia de média compressão, na maioria das vezes isso vai ser suficiente, né? Sem necessidade de nenhuma outra medicação. Voltando um pouco, de novo, a importância de você fazer uma analgesia adequada para o seu paciente. O paciente que tem dor não sai da cama. O paciente que não sai da cama não deambula. O paciente que não deambula não consegue fazer uma prevenção mecânica contra a TVP. Tá? Passando do baixo risco, a gente vai para os doentes de risco moderado e de risco alto. Esses pacientes, isso pode ser pedido para vocês classificar o que é risco alto e moderado, mas esses pacientes, basicamente, você vai fazer a prevenção da mesma maneira. Você vai associar essas medidas não farmacológicas, que é a deambulação precoce, a meia, o massageador de panturrilha, com medicação. Tá? Por risco moderado, são cirurgias já um pouquinho maiores, em pacientes de 40 a 60 anos.
E o alto risco são os pacientes com mais de 60 anos, com antecedente de TVP, que vão fazer cirurgias ortopédicas, cirurgias por patologias oncológicas ou grandes traumatizados. Mas para ambos esses pacientes você vai, além das medidas mecânicas, você vai precisar dar um anticoagulante, que normalmente é a heparina. Tá? Hoje a gente tem duas formas de heparina disponíveis. A de baixo peso molecular, que o nome comercial é o Liquimine, e a fracionada, que é o Liquimine, e a de baixo peso molecular, que é a enoxaparina, que o nome comercial é o Clexane. Tá? Do ponto de vista de tratamento, as duas se equivalem. Vantagem da enoxaparina é que normalmente você consegue dar uma dose só por dia. A vantagem do Liquimine, se é um doente que tem um risco de sangramento, você consegue segurar melhor esse paciente com o Liquimine. E se o paciente está com uma função renal limítrofe, a heparina fracionada tende a ser opção, ao invés da de baixo peso molecular. Vocês também já devem ter ouvido falar de uma medicação nova, que tem um nome super difícil de falar, que é a rivaroxavana, nome comercial é o Xarelto, que pode ser dado via oral, tanto como prevenção como tratamento de trombose venosa profunda. É uma medicação que realmente atraiu muito a atenção pela facilidade de uso, quer dizer, o Clexane, o paciente precisava injetar a medicação no subcutâneo, não era todo mundo que sabia utilizar, era mais caro, ao passo que essa medicação você toma um comprimido e está tudo certo, e é mais barato também. Só que a gente ainda está aprendendo a lidar com o Xarelto, a gente não sabe ainda manejar esse paciente muito bem no ponto de vista de controlar se ele está anticoagulado ou não, porque o único exame que a rivaroxavana pode alterar é o fator 10A, que é um exame que não é todo laboratório que faz, que demora para ficar pronto. Então, às vezes, o paciente que você precisa suspender rápido a anticoagulação, a rivaroxavana pode te atrapalhar um pouco, diferente das heparinas, onde você tem esse controle muito mais fácil. Tá? Normalmente, essa prevenção no doente cirúrgico, ela tem que ser mantida por pelo menos 14 dias, é o que os algoritmos propõem. Então, você operou seu paciente, ele está muito bem, ele vai de alta, você tem que prescrever para ele terminar esse tratamento em casa. Uma coisa importante também do pós-operatório é a cicatrização. Né? A cicatrização é um fenômeno dividido em etapas, e esse tipo de questão de 2014 é muito comum. Quais são as fases de cicatrização em ordem cronológica? Inflamatória, fibroplasia, maturação, inflamatória, qual que é a sequência disso? Isso não precisa ser decorado, existe uma sequência lógica para a gente lembrar disso e não esquecer mais. Toda vez que a gente tem uma agressão ao organismo, a primeira coisa que vai acontecer é hemostasia. Então a cirurgia, você teve o trauma, vai ter aquele lugar que vai ficar sangrando tudo, a primeira coisa que vai ter é hemostasia, então vão chegar as plaquetas, vai ter aquela cascada de coagulação para formar a fibrina, e esse tampão plaquetário vai começar a atrair algumas células, e uma primeira fase, como em tudo que acontece no nosso organismo, é a fase de inflamação. Né? Nessa fase de inflamação, a primeira célula que é recrutada é o neutrófilo, tá? Que também é questão de prova. Qual é a primeira célula branca que chega na cicatrização? É o neutrófilo. Só que a célula mais importante é o macrófago, tá? Também é questão de prova. E esses neutrófilos, esses macrófagos, esses linfócitos, uma vez que eles chegam no local do trauma cirúrgico, geram uma série de reações, de liberação de citocinas, que vão começar o processo de cicatrização propriamente dito, que depois de 48 a 72 horas, quando isso está instalado, começa uma fase de fibroplasia. Nessa fase, todas essas citocinas, todas essas células começam a recrutar substâncias para formar colágeno. Cicatriz nada mais é do que
entre aspas, consertar aquilo que foi modificado através da deposição de colágeno. Isso é feito numa primeira fase um pouco mais grosseiro, e depois o organismo vai ter todo um trajeto de maturar essa cicatrização e de remodelar. Isso acontece não só na pele, mas isso acontece em toda ferida de qualquer lugar do organismo, esse processo de cicatrização. Tá? Existem, como em tudo, uma série de fatores adversos à cicatrização. Por exemplo, imunossupressão. O paciente que é imunossuprimido não vai conseguir ter todas aquelas células na quantidade necessária. Diabético. Diabetes influencia muito na cicatrização, a gente já conversou sobre isso. O paciente, por exemplo, que tem um DPOC ou que tem alguma anemia, ele não vai conseguir ter uma chegada de sangue adequada para levar todas as substâncias que ele precisa da cicatrização. Então tudo isso pode atrapalhar no pós-operatório, na cicatrização. Cicatrização, ela pode acontecer de diversas maneiras. A cicatrização por primeira intenção é aquela que a gente faz numa cirurgia, por exemplo. Você incisa e depois você dá ponto. A partir do momento que você coapta as bordas da ferida e dá ponto, você está estimulando o organismo que ele faça a cicatrização por primeira intenção, ou seja, ele vai depositar lá o colágeno para juntar de novo essas duas bordas da ferida. Você tem a cicatrização por segunda intenção, que é quando você tem uma lesão muito extensa e você não consegue aproximar. Aqui a gente está falando só de pele, né? Você não consegue aproximar a pele para fechar isso. Nesse caso, o organismo vai lançar mão de recursos para fazer um tecido de granulação, e a partir desse tecido de granulação, a fase de maturação equivale a uma epitelização dessa área cruenta. E a terceira intenção, esse é um conceito relativamente questionável, mas é quando você junta as duas opções. Você orienta a cicatriz dentro do possível e deixa uma área para cicatrizar por segunda intenção, e eventualmente lá na frente você pode colocar uma cobertura, por exemplo, fazer um enxerto, fazer um retalho, aí já cai um pouquinho em cirurgia plástica. E, por vezes, a cicatriz pode sofrer um fenômeno indesejado, que são as chamadas cicatrizes patológicas. E aqui existem duas grandes situações que vocês conhecem, que são a cicatriz hipertrófica e o queloide. Popularmente tudo é queloide, né? Se você for falar para qualquer um, eu tenho queloide. Só que na maioria das vezes existe uma cicatriz hipertrófica. Qual que é a diferença? A cicatriz hipertrófica, ela respeita os limites da cicatriz original, ao passo que o queloide, ele acaba formando verdadeiras tumorações. E o queloide dói muito mais, é muito mais incômodo para o paciente. Tratamento, existem uma série de opções, nenhuma delas 100% eficaz, que vão desde a remoção cirúrgica da cicatriz até a injeção de corticoide intralesional, beta-terapia, enfim, tem algumas opções aí. Prescrever uma dieta, prescrevemos soro de manutenção, prescrevemos antibiótico, prescrevemos remédio para dor, prescrevemos a prevenção de profilaxia, vamos prestar atenção no curativo, como que está indo a cicatrização, e por vezes o paciente vai voltar da cirurgia com sondas, com drenos, com estomas, que a gente vai precisar lidar também no pós-operatório. Então, entre as sondas, por exemplo, a sonda nasogástrica. Qual que é o objetivo de uma sonda nasogástrica? É descomprimir o estômago. Tá? Então, a sonda nasogástrica, a principal informação que a gente tira dela é o débito, é quanto está saindo e o aspecto desse débito. Quando você faz, por exemplo, uma cirurgia do aparelho digestivo alto, né, manipula duodeno, pâncreas, delgado, esse paciente ele vai fazer uma gastroparesia no pós-operatório, ele não vai ter a motilidade preservada, e aí mesmo ele ficando em jejum, ele vai acabar produzindo suco gástrico, tudo, isso é fisiológico. E se isso for ficando no estômago, isso vai acumulando, e vai chegar uma hora que esse paciente vai, por exemplo, vomitar, não vai ser legal. Então, coloca-se a sonda nasogástrica para ir
tirando esse suco gástrico que é produzido e o ar também que a gente acaba ingerindo enquanto a gente está falando. Normalmente se espera que esse débito venha caindo na mesma velocidade que o paciente volta a ter sinais de peristalse, ele volta a ter ruído hidroaéreo, ele volta a eliminar flato, e a partir daí você pode dar dieta para ele. Se o paciente está com uma sonda nasogástrica que o débito não baixa, alguma coisa está errada, você precisa ver por que está acontecendo isso. Que pode ser desde uma gastroparesia mais prolongada até alguma obstrução precoce, uma brida, por exemplo. Tá? A sonda nasointeral é aquela que a gente comentou no suporte nutricional. A sonda nasointeral ela tem finalidade de alimentar. Ela é muito mais fininha, ela é muito menos calibrosa, ela não se presta a esvaziar o estômago, a esvaziar o intestino. A finalidade dela é poder dar dieta. Tá? E a sonda vesical? A sonda vesical, normalmente, ela é passada em cirurgias de maior duração. A diurese é o principal parâmetro de reposição volêmica. E ela deve ficar enquanto o paciente estiver impossibilitado de urinar adequadamente. Tão logo seja possível, ela deve ser retirada porque ela é uma porta de entrada de infecção. É óbvio que, por exemplo, o paciente tem um trauma, uma lesão de bexiga, o cirurgião faz uma rafia de bexiga. Essa sonda tem que ficar pelo menos 14 dias para essa bexiga cicatrizar. Então, também, tudo isso tem que ser levado em consideração. É muito comum a utilização de drenos nos mais diversos sítios cirúrgicos. Então, por exemplo, drenos abdominais. Existem vários, os mais comumente usados são o dreno de Penrose, que é aquele que parece um dedinho de luva, que ele drena por capilaridade, e ele pode ser associado com uma sondinha de Nelaton dentro, e aí ele se torna um dreno túbulo-laminar. E tem os drenos de sucção, que são o Blake, o Jackson Pratt, enfim, tem alguns nomes. Normalmente o dreno abdominal, ele vai ter algumas funções. Ou você coloca ele num lugar que houve uma contaminação, para te permitir tanto drenar isso depois, ou eventualmente até conseguir lavar essa região, então daí o intuito dos drenos tubulolaminares. Quando você tem uma anastomose de alto risco, e você quer vigiar essa anastomose, porque você tem medo que ela possa fazer uma fístula, ou quando você faz, por exemplo, uma linfadenectomia, você deixa um espaço morto muito grande, e aí você deixa esse dreno, porque você sabe que vai ter toda uma drenagem linfática depois, que você não quer que fique dentro da cavidade abdominal. E aí você coloca esse dreno, e a sua vigilância em cima dele vai ser exatamente em cima do motivo que você colocou. Os drenos de tórax, toda vez que você tem uma violação da pleura, você precisa colocar um dreno de tórax. Via de regra, esses pacientes são acompanhados com raio-x diário, e você vai tirar esse dreno quando o pulmão estiver expandido, e quando ele não estiver mais borbulhando e tiver um débito abaixo de 200 ml. Você também pode colocar dreno nos chamados espaços mortos. O que é isso? Por exemplo, em cirurgia plástica, a pessoa vai e faz uma dermolipectomia. Então ela tira uma quantidade de gordura, cuja tendência do organismo é encher isso de líquido depois. Então, para você não prejudicar a cicatrização, para você conseguir manter uma cicatriz adequada, você coloca um dreno lá para ir tirando esse material que vai drenando. E também você vai retirar esse dreno quando ele tiver com um débito que não vai atrapalhar mais a cicatrização. Um outro ponto que exige atenção são os estomas, por exemplo, uma colostomia, uma ileostomia. Isso exige cuidado não só do estômago propriamente dito. Então, paciente que tem uma colostomia, você tem que ver se essa colostomia está num aspecto adequado, se ela está edemaciada, se ela está isquêmica, se ela está funcionando. E você tem que ver o débito que está vindo dela. Vocês já devem ter ouvido em algum momento da vida que a ileostomia é ruim porque ela depleta muito o paciente. É verdade. O paciente que tem uma ileostomia perde muito líquido, perde muito eletrólito. Tudo isso tem que ser visto no pós-operatório para esse paciente não fazer distúrbio hidroeletrolítico, não ter nenhuma complicação mais grave. Então, respondendo às perguntas durante a aula.
Sobre a reposição hidroeletrolítica pós-operatória numa cirurgia abdominal sem complicações, pode-se afirmar que o paciente precisa de 4 litros? Não. 2,5 litros, se ele não tiver nada alto conteúdo de sódio. Não, na realidade o soro a 0,33% ele é útil. Fatores de risco para TVP no pós-operatório. Basicamente, esse é o tipo de questão que, assim, cabe muito tranquilamente, porque você pode justificar que tudo isso, em algum momento, vai ser um fator de risco para TVP. Mas aqueles que se enquadram como naquele quadro do doente de alto risco, é o antecedente de TVP, a cirurgia de prótese de quadril e a policitemia, né? É óbvio que obesidade é fator de risco para TVP, cirurgia de quadril, cirurgias maiores que 60 minutos, neoplasias, mas essa alternativa, nesse contexto, acaba sendo a mais completa. Assinale a alternativa que representa uma das funções do dreno abdominal quando se realiza a drenagem da cavidade abdominal após uma laparotomia. Prevenir a distensão gasosa do abdômen após a manipulação excessiva das alças? Não. O dreno não fica dentro da alça. Se você está prevendo que esse paciente possa ter alguma distensão, principalmente alta, o ideal é que você passe uma sonda nasogástrica. Mas o dreno abdominal não vai mudar em nada disso. Cores localizadas intraabdominais pode ser uma opção. Você faz um dreno com um Penrose e um Nelaton, e aí você consegue ir lavando essa coleção para tirar todo o pus que sobrou. Evitar a deiscência de uma sutura? Não. O dreno não evita a deiscência. Você pode deixar ele lá como um dreno sentinela, quando você suspeita que essa sutura pode ter uma deiscência. Mas o fato dele estar ou não lá, não muda em nada esse acontecimento. Prevenir o aparecimento de fístula após anastomose intestinal é a mesma coisa. E evitar a ascite infectada nas peritonites difusas. Quando você tem uma grande contaminação da cavidade abdominal, é até questionável o uso porque você não vai conseguir ficar lavando a cavidade inteira pelos drenos. Se você tem uma peritonite difusa, o que se propõe é que você faça uma cirurgia, faça um controle adequado disso, uma limpeza exaustiva da cavidade durante a cirurgia e eventualmente até se evite o dreno. A questão lá, né? O que é verdade? Que os primeiros hormônios a serem secretados são tiroidiana, aldosterona e insulina. Só daqui a gente já sabe que essa está errada, né? Que o também cai. Após as primeiras 24 horas de injúria que será liberada a insulina. Não, também a gente daqui já sabe que não. A insulina cai na fase inicial da resposta metabólica ao trauma. A resposta metabólica é atenuada quando se utiliza a videolaparoscopia? Sim, muito. Você tem menos agressão, você faz incisões menores, você não usa afastadores. E até que com o próprio efeito do CO2 como pneumoperitônio, possa induzir uma resposta inflamatória menor, né? Então essa é a alternativa correta. E pacientes com jejum de mais de 24 horas não apresentam alteração no mecanismo de glicogenólise. Sim, eles apresentam. O jejum prolongado, por si só, já começa a induzir alguns daqueles fenômenos que a gente viu. E a última de cicatrização, as fases em ordem cronológica, relembrando então, primeiro inflamação, segundo fibroplasia e por último maturação da ferida operatória. A gente falou aqui do que se espera de um pós-operatório normal. Agora, na última parte da aula, a gente vai falar sobre complicações que podem acontecer no pós-operatório.